Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 18. Bons estudos! Entendeu ainda que mais além havia homens com um olho só e outros com focinho de cão. Homens com um olho só. Homens com focinho de cão. Quem escreveu isso foi Cristóvão Colombo. Você já ouviu falar dele, não ouviu? Então se liga que a viagem de Colombo é o assunto da nossa teleaula de hoje. Nesta teleaula, nós vamos falar de Cristóvão Colombo, que era navegador de Gênova a serviço da Espanha. Você vai viajar com esse genovês e conhecer as dificuldades da viagem. Depois da viagem, a chegada, a surpresa, o encantamento, a vontade de conhecer e de contar o que havia na Nova Terra. Finalmente, você vai conhecer as antigas civilizações que habitavam o continente que depois foi chamado de América. Os Incas, os Maias e os Aztecas. Se você quer conhecer melhor a história de como os europeus chegaram na América, fica ligado. A nossa teleaula de hoje está começando agora. Não, olha só, Gil. Oi. Olha só o que o Cristóvão Colombo escreveu no diário dele. Entendeu ainda que mais além havia homens com um olho só e outros com focinho de cão. Que incrível. Mas isso não é nada, olha só nesse livro. Diz que ele viu sereias, amazonas e homens com caudas quando chegou à terra desconhecida. Bom, terra desconhecida aí no caso é a América, né? Não, peraí, mas naquela época não se chamava América ainda, né? Tá certo, tá certo. Agora, eu fico pensando uma coisa. Será que o Cristóvão Colombo, ele realmente viu essas coisas todas ou ele imaginou isso tudo, hein? Ah, tá aí. Será que foi a imaginação de Colombo que fez ele ver coisas tão incríveis como sereias e homens com focinho de cão? Você pode estar até achando que sim, mas pense um pouco. Os europeus sempre souberam da África e das Índias. Na América, eles sempre souberam coisas pela imaginação mesmo. A chegada dos europeus na terra que hoje é a América foi, sem dúvida, o encontro mais surpreendente da nossa história. Para a gente entender melhor esse encontro, vamos falar justamente de um homem que foi a causa desse encontro: Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo foi um navegante que nasceu em Gênova. Ele chegou na terra, que depois foi chamada de América, em 1492. E a viagem de Colombo até a América foi mesmo uma grande aventura. Apesar de ser um aventureiro, Colombo não era diferente dos europeus do seu tempo. Ele também estava em busca do ouro e acreditava na expansão da fé cristã pelas terras pagãs. Quem financiou a viagem de Colombo foi a Espanha. É possível que você já esteja se perguntando por que será que Colombo não conseguiu apoio financeiro para sua viagem justamente na sua cidade? Afinal, Gênova era um importante centro de navegação e comércio. A resposta tem a ver justamente com a localização dessa cidade. A cidade de Gênova não precisava de um caminho alternativo para as Índias. Gênova já controlava o comércio pelo Mediterrâneo, junto com Veneza. Já no caso da Espanha, a coisa era bem diferente. E no ano de 1492, esse país estava vivendo uma situação muito particular. 1492. A Espanha é um país dividido em vários reinos cristãos. O mapa da Espanha mostra o que está acontecendo. No sul, há uma região dominada pelos árabes muçulmanos. As regiões mais ricas são Aragão e Castela, porque elas têm cidades com portos onde se desenvolvem atividades marítimas e comerciais. Com o casamento do rei de Aragão e a rainha de Castela, a Espanha se unifica. Os dois reinos unidos têm força para expulsar os árabes que durante 800 anos dominaram muitas regiões do país. E agora, a Espanha unificada tem dinheiro para financiar a viagem de Colombo. Mas como é viajar no século XV? Você já deve estar pensando que uma viagem como a que Colombo quer fazer não é fácil. No século XV, enfrentar os oceanos era uma tarefa arriscada. É verdade que com os novos conhecimentos, os mapas e as cartas de navegação, os instrumentos de orientação como a bússola e o astrolábio, e principalmente as caravelas, trouxeram maior segurança às longas viagens. Tempestades, ondas, correntes marítimas e ventos contrários são os grandes perigos.
Mas o maior inimigo é a duração da viagem. Quando parte do Porto de Palos, no sul da Espanha, Colombo sabe que vai fazer uma corrida contra o tempo. Ele não tem ideia de quanto vai demorar a sua viagem até as Índias. Para a gente ter uma ideia de como era dura a vida de quem partia numa viagem como a de Colombo, eu vou ler um trecho do livro No Tempo das Caravelas. Quem escreveu esse livro foram os historiadores Janaína Amado e Luiz Carlos Figueiredo. Olha só o que eles dizem. Em cada caravela comprimiam-se durante meses entre 40 e 60 homens. E mais, animais destinados à alimentação. Perus, patos, carneiros e porcos. Vivos para serem abatidos durante a viagem. E ainda, barris de água, pegavam água da chuva. Ferramentas, estoques de madeira, boias, lampiões, varas de pescar. A disciplina era severa e motins contra o comandante poderiam ser punidos com a morte. A tripulação toda masculina era composta de marinheiros experientes e jovens aprendizes, grumetes de até 12 anos de idade. Além de marinheiros, viajavam também padres, funcionários reais, comerciantes, escrivães, médicos e aventureiros em busca de uma nova vida. As condições de vida nas caravelas eram muito difíceis. Pouca comida e pouca água. Falta de higiene, doenças e morte. Ia-se ao mar em busca de riquezas e aventuras. E também porque a vida na terra não era muito melhor. No caso da viagem de Colombo, a aventura era muito maior. Porque ele não sabia direito quanto tempo levaria para chegar até as Índias. Mas tinha certeza de que iria chegar lá. E de fato, no dia 12 de outubro de 1492, ele chegou numa pequena ilha do Caribe. Em vez de chegar às Índias, como tinha previsto, Colombo acabou chegando à terra que depois foi chamada de América. Ele batizou a ilha com o nome de San Salvador. E os nativos ele chamou de índios, porque ainda acreditava que a ilha fosse parte das Índias. E até hoje, você sabe, nós chamamos os nativos da América de índios. Os relatos sobre a América, escritos por Colombo e outros membros de sua tripulação, mostram como era poderosa a crença cristã em um paraíso terrestre. Escute só esse trecho. Toda esta terra é de montanhas muito altas e muito belas. Como as montanhas, os vales são repletos de árvores altas e frescas. Aqui, os peixes são enfeitados das mais lindas cores do mundo. Há também baleias. Aqui, por toda a ilha, as árvores são verdes e as ervas também. É certo que a beleza dessas ilhas, com seus montes e suas serras, suas águas e seus vales regados por rios caudalosos, é um espetáculo tal que nenhuma outra terra sob o sol pode parecer melhor ou mais magnífica. Ô Vicente, eu estava pensando, se Colombo achou tudo isso magnífico, imagina se ele tivesse visto as antigas civilizações da América, rapaz. Peraí, que antigas civilizações está falando? Ah, peraí, você já deve ter ouvido falar, ó. Antigamente, em alguns lugares da América, existiam as civilizações astecas, incas, maias, tá lembrado? Tá certo, os astecas, os incas, os maias... É. Peraí. Eu acho que a gente tem algumas imagens dessas civilizações aqui, quer ver? Olha aí, ó. Isso aqui são objetos dessas civilizações que já existiam aqui na América muito antes de Colombo chegar. Pelo jeito, essas civilizações eram muito desenvolvidas, hein? Ó, dá pra ver nessas ruínas aqui, ó, que eles construíam palácios, templos. Maravilha, hein? Beleza, né? Pois é, mas na verdade Colombo não viu nenhuma dessas civilizações, porque ele só conheceu uma parte da América. Para ser mais exato, ele conheceu a América Central e o norte da América do Sul. E você, sabe onde ficavam essas antigas civilizações que Colombo não conheceu? A civilização asteca ficava aqui, nessa região onde hoje é o México. Os maias habitavam o norte da América Central. O Império Inca se estendia ao longo da Cordilheira dos Andes. Hoje, esse império iria aqui da Colômbia, passando por toda a Cordilheira dos Andes, até o Chile. Todas essas civilizações tinham uma agricultura desenvolvida e dominavam pela força militar um conjunto de outros povos que viviam nas suas proximidades. Os astecas, os incas e os maias construíram palácios e templos grandiosos. E além disso, conheciam matemática e astrologia.
Essas civilizações deixaram verdadeiros tesouros de arte em objetos de prata, vasos de cerâmica e tecidos. Colombo não chegou a conhecer tesouros como esse aqui. Aliás, Colombo sequer chegou a dar o seu nome para a terra recém-descoberta. O nome América é uma homenagem a outro navegante. Esse aqui. Américo Vespúcio. Enquanto Colombo governava as ilhas que ele tinha descoberto, Américo Vespúcio chegou até o continente. Mas o fato é que a chegada de Colombo na América colocou a Espanha numa situação privilegiada em relação aos portugueses. E foi por isso que esses dois países acabaram fazendo um acordo que ficou conhecido como o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas era um acordo entre Espanha e Portugal que dividia o mundo em duas partes. Assim, se alguém chegasse a outras terras ainda desconhecidas na época, ela já teria um dono certo. E uma dessas novas terras, que logo foi encontrada, é o lugar que hoje nós conhecemos como Brasil. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu a história da chegada dos europeus na terra que depois foi chamada de América. Aprendeu que Cristóvão Colombo era um navegante genovês a serviço da Espanha. Você ouviu um pouco sobre as dificuldades que os antigos navegantes tinham que enfrentar quando saíam com suas caravelas ao mar. Você também viu que quando Colombo e sua tripulação chegaram na América, pensavam que tinham encontrado o paraíso terrestre. Finalmente, você conheceu as civilizações desenvolvidas que existiam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. E você pode descobrir ainda muito mais coisas sobre a viagem de Colombo. O que você tem a fazer é dar uma boa lida no seu livro de estudos, porque é muito importante entender bem o que nós estudamos na teleaula de hoje para ficar preparado para o nosso próximo encontro. Até lá!